Querido, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Desde a última quarta-feira, nós temos subido o tom das nossas mensagens. Como assim, pastor? Nós estamos trazendo algo assim da parte de Deus, que o Senhor tem nos direcionado, mas que há uma necessidade de mudanças fundamentais nas nossas vidas. A gente percebe que muitas das vezes, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando, nós percebemos que há uma falta, na verdade, falta de posicionamento, falta de atitude, falta, às vezes, até de um posicionamento diante de Deus. Nós nos preocupamos com tantas coisas e muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus espera de nós estamos deixando, a ver navios, nós estamos deixando para em segundo plano, em terceiro plano, e muitas das vezes o que acontece? Isso traz prejuízos terríveis para nós. Na semana passada nós começamos a falar e falamos de fato que Deus só faz aliança com quem passa pelas águas. Ou seja, a necessidade de entendermos o seguinte: Deus nos tirou de fato do Egito, Deus nos tirou de um mundo de perdição, e há necessidade que nós possamos nos posicionar e fazer o quê? E confirmar e afirmar essa aliança com Deus. E de fato, desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Infelizmente, muitas pessoas vivem a sua espiritualidade, o seu cristianismo, a sua vida com Deus, como se fosse uma coisa secundária, a parte da sua vida, uma coisa que na verdade não tem influência nenhuma sobre a maneira, a forma que elas vivem. E na verdade isso, o apóstolo Tiago vai dizer o quê? Que as pessoas que vivem dessa forma, elas estão enganando a si próprio. E na verdade, querido, nós entendemos que o chamado de Deus para nós é edificar uma igreja de vencedores. O que é uma igreja de vencedores? Uma igreja de pessoas que só vão ter sucesso na vida? Não é isso. Uma igreja de vencedores é a igreja que vai desfrutar, que vai reinar com Cristo, que vai de fato entender o propósito e viver o propósito de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que ao vencedor eu vou dar a coroa da vida, aquele que vencer. Então, há uma batalha que está sendo travada e eu e você fazemos parte disso. Mas, infelizmente, parece que muitas das vezes nós estamos assim, no meio da batalha, no meio do fronte, e estamos fazendo o quê? Como se nada tivesse acontecendo, cuidando da nossa vida, vivendo a nossa vida e tentando resolver as nossas coisas, e se sobrar tempo, eu me preocupo com as coisas de Deus. Ou então eu me preocupo com as coisas de Deus quando de fato as coisas estão muito apertadas, muito ruins, tão terríveis. E aí, aí sim, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. Por quê? Porque os problemas estão batendo a porta. Então, na verdade, nós precisamos entender, olha, Deus usa as circunstâncias, Deus usa os problemas, mas olha, Deus usa a palavra de Deus para nos mover. Deus usa, de fato, a maneira de Deus expressar por nós, em primeiro lugar, é pela palavra de Deus. Mas muitas das vezes, nós optamos por ouvir apenas as circunstâncias. E quando nós decidimos apenas ouvir as circunstâncias, o preço que nós pagamos é muito alto. Como assim, pastor? Queridos, existem pessoas que, na verdade, estão fazendo uma opção terrível. E a opção é de fazer o quê? Optar por falar assim, olha, já viu aquele ditado popular? Isso não está na Bíblia, mas é um ditado popular que diz o seguinte: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. É lógico que isso não está na Bíblia. Nós só somos alcançados pelo Senhor por meio do seu amor, amém? Deus não envia dor sobre nós, não envia problemas sobre nós para que a gente possa voltar para Ele. Mas Ele permite que circunstâncias aconteçam nas nossas vidas para alinhar as nossas vidas ao propósito de Deus. E nessa quarta, eu quero avançar com você numa advertência que o próprio Senhor Jesus deu aos seus discípulos, no sermão do capítulo 24 de Mateus, mas é uma advertência para todos nós. E que nós precisamos olhar para o tempo que nós estamos vivendo e perceber o seguinte: qual será a minha posição neste tempo? Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Eu começo a ler neste momento. E diz o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. O que aconteceu com eles? Eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Pois, quem é, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater nos seus conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Querido, quando nós olhamos para essa parte do sermão do nosso Senhor, o sermão do capítulo 24, ou seja, quando ele estava falando das últimas coisas, muitas pessoas olham para isso e se preocupam. E de fato o objetivo é esse mesmo. Porque na verdade nós precisamos avaliar a maneira que nós estamos vivendo. O texto começa a dizer o seguinte: que os dias da volta do Senhor acontecerá como nos dias de Noé. O que nós percebemos? Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo, cuidando cada uma da sua vida. Não estavam nem um pouquinho preocupados com o relacionamento com Deus. Eles estavam, na verdade, ou seja, vivendo e se deleitando e vivendo a sua vida, como alguém poderia dizer o seguinte, trazendo para uma linguagem assim, que já está ultrapassada, mas ainda faz algum sentido para nós, ou seja, as pessoas estavam curtindo a vida adoidado, estavam fazendo aquilo que dava na cabeça, estavam bebendo, estavam comendo, se dando em casamento, e a gente olha e fala assim: essas coisas são erradas? Comer, beber, casar, nada de errado. O problema é quando essas coisas, elas se tornam a razão de você existir, a razão de você viver. E a gente sabe, quando a gente olha lá para o capítulo 7, 8, 9 de Gênesis, você vai perceber o seguinte: a humanidade se afastou de Deus. Mas como que a humanidade se afastou de Deus? É evidente que a humanidade não falou assim: não, agora nós vamos servir a Satanás. Não. Perceba o seguinte: ninguém em sã consciência vai dizer o seguinte: olha, é lógico que existem exceções, mas a maioria específica vai dizer o seguinte: olha, eu não quero servir a Deus. Não, eu não vou servir a Deus mais. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se afastando. Elas vão tirando o foco do Senhor e trazendo o foco para si. Na verdade, o grande concorrente de Deus, na verdade, não é Satanás. O grande concorrente de Deus é o nosso ego, é a nossa maneira de viver, é as decisões que a gente toma. Porque, na verdade, quando a gente olha, quando a gente avalia as decisões que as pessoas tomam, quem é que está em primeiro lugar?
Quem são as pessoas que estão em primeiro lugar de fato? Normalmente, a gente fala assim, Deus em primeiro lugar. Nada. Primeiro lugar, o meu conforto. Primeiro lugar, a minha forma de pensar. Primeiro lugar, aquilo que não me desgasta. Primeiro lugar, aquilo que não me deixa cansado. E aí você percebe o seguinte, muitas das vezes quando nós tentamos e falamos assim, vamos diminuir o ritmo da nossa vida está muito acelerada. Qual que é a primeira coisa que as pessoas deixam? Não é o trabalho. Percebeu? Não é o trabalho, não é os inúmeros passeios, não é o lazer, não é nada disso. Você percebe as pessoas dizendo o seguinte, eu estou sendo sugado na igreja, eu estou sendo desgastado na igreja. Querido, presta atenção. Nós temos que mudar o nosso foco. Nós temos que voltar o nosso foco para aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque nos dias de Noé, a sociedade estava vivendo o quê? Distante de Deus. Tentando servir a Deus do seu jeito, do seu modo. E sabe o que aconteceu? Toda vez que a nossa atitude é caminhar num caminho de individualidade, num caminho assim de independência, a gente se afasta de Deus. Por que a gente se afasta de Deus? Porque a gente começa a cultuar, na verdade, as nossas vontades, os nossos desejos. E aí a gente entra por um caminho terrível. Querido, os dias de Noé foram terríveis. A Bíblia nos fala que a maldade das pessoas nos dias de Noé chegava mal diante de Deus. E aí a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, para tudo que está acontecendo na sociedade, a gente percebe o seguinte, o mundo está indo de mal a pior. Mas qual que é o grande problema? Eu reafirmo, assim como Martin Luther King disse, que o problema não é o barulho dos maus. O problema dos nossos dias não é a maldade dos maus, mas é o silêncio e a omissão dos bons. É o silêncio e a omissão dos bons. Porque na verdade muitos que são bons, muitas pessoas que têm a possibilidade de servir a Deus, de ser um instrumento de mudança, estão fazendo o quê? Se recolhendo ao seu conforto, para se poupar a si próprio. E presta atenção, não foi essa a atitude de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 vai dizer que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo e fez o quê? E não considerou que o fato que é ser Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas se tornou homem, assim como eu e você, sujeito aos problemas, às dificuldades. E aí a gente olha e percebe o seguinte, muitas das vezes a nossa atitude está muito distante daquilo que o Senhor Jesus esperava. Qual foi o problema da geração de Noé? É que as coisas foram piorando. E quer saber de uma coisa? A gente se acostuma. Gente, se existe alguma coisa fácil para nós é nos acostumarmos. Olha, há 6 meses atrás seria impossível a gente imaginar que a gente estaria vivendo assim, saindo na rua, andando na rua de máscara assim. Mas quer saber? Você já se acostumou. E quer saber? Tem pessoas que estão falando assim, até que não é tão ruim não. Esse ano aí eu nem gripei. As pessoas estão se acostumando. Agora, se acostumar com bons hábitos é ótimo. Agora, o grande problema, sabe o que é? É quando a gente se acostuma em não fazer aquilo que é certo. Quando a gente, na verdade, não é que a gente está vivendo uma vida de pecado, não é que a gente está ofendendo a Deus, mas nós estamos vivendo muitas das vezes de maneira apática. E de maneira apática, sabe qual que é o resultado? A gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. A gente vive de lembranças do passado, a gente vive apoiado nas coisas do passado e esquece que o presente é importante. Glória a Deus pelo passado, glória a Deus por aquilo que Deus já fez, mas o que conta na verdade é o que Deus está fazendo no tempo presente. E Deus, Ele olha para mim e para você e entende o seguinte, nós somos responsáveis por esse tempo. Nos dias de Noé, gente, Noé viveu a sua vida, recebeu a palavra de Deus, foi construir a arca. E aquilo era algo absurdo. Não havia chovido ainda. Entende? Dizer que vai chover 40 dias, não havia chovido, era absurdo. Tem pessoas que a gente fala que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, as pessoas dão aquele desprezo e falam assim, não, já ouvi falar isso desde criança, não voltou até hoje, volta mais não. Querido, Ele volta. Ele volta, Ele pode voltar, de fato Ele voltará um dia em glória. Mas Ele pode voltar individualmente para mim e para você também.
Como assim, pastor? O momento em que a nossa vida terminar aqui, o Senhor voltou para nós. E nós teremos que prestar contas a Ele. E a gente precisa entender o contexto disso aqui, porque na verdade o que me chama a atenção aqui, o que me preocupa, é que as pessoas estavam vivendo dessa forma e elas não perceberam. Não perceberam. Noé com a sua família entrou dentro da arca. A porta se fechou. E eles só perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos eles. As pessoas ficam perguntando, muitas vezes, questionando e falando assim, olha, quem foi que criou essa pandemia, esse vírus? Como é que é esse negócio? Esse vírus é de Deus, não é de Deus? É Deus que está castigando o povo? Não, é o diabo que quer matar. Ah, é o ser humano, como é que é esse negócio? Querido, eu ouvi algo essa manhã que me chamou a atenção e eu concordo plenamente. Essa pandemia, querido, é evidente que foi criada, ou seja, o homem é que gerou isso. Esse vírus foi gerado, de fato, de alguma forma pelo homem. Mas presta atenção, o homem criou esse problema. Satanás espalhou, sabe? Espalhou isso pelo mundo inteiro, causou problema e dificuldade em todos os lados. Agora presta atenção, Deus está usando esse momento. Deus está usando esse momento para alinhar as nossas vidas, para chamar a nossa atenção e perceber o seguinte: para! Reflete no que você está vivendo, porque olha, a sua vida não era totalmente diferente há 6 meses atrás e agora está condicionada a uma situação que você não tem poder de fazer nada. Sabe o que nós estamos vendo? Os poderosos não são tão poderosos assim. As pessoas não são, ou seja, o controle não está na mão das pessoas. Ah, pastor, tem muita gente usando isso aí. É verdade, mas eu acho que quem principalmente está usando esse processo é Deus usando essa circunstância para alinhar a nossa vida, para a gente pensar. Pensar sobre o quê? Assim como se o tempo presente está semelhante com os dias de Noé, sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de pessoas como Noé. De pessoas que têm o caráter e a decisão que Noé teve. Porque em meio àquela circunstância toda, Noé se manteve firme. Noé não se abalou porque as pessoas não concordaram com ele. Noé não se abalou porque as pessoas não estavam ouvindo o que ele pregava. Noé não se abalou com as chacotas que as pessoas faziam dele e zombavam dele, porque ele estava construindo um trambolho que ninguém sabia para que servia. Noé não se preocupou, ele se manteve firme, resoluto naquilo que Deus mandou ele fazer, independente do resultado. Querido, o que você faz quando as coisas dão errado na sua vida? Ou quando as coisas, você não tem o resultado que você espera? O que você faz? A decisão mais fácil é desistir. Noé poderia ter desistido, você concorda? Ninguém deu crédito para aquilo que ele estava fazendo. Ninguém aplaudiu o que ele estava fazendo. Ninguém deu um tapinha nas costas dele e falou assim: ô Noé, parabéns, parabéns. Agora, a Bíblia vai dizer que Noé foi um grande pregador da palavra. Aí eu te pergunto assim, me mostra um sermão dele. Querido, ele não pregou com palavras. Mas sabe qual foi a mensagem dele? Ele ouviu a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, ele colocou em prática aquilo que Deus mandou ele fazer. E mais, ele não fez isso sozinho. Ele fez o quê? Querido, Noé foi um grande missionário. Mas quem é que ele salvou? Quem foram as pessoas que foram salvas pela pregação de Noé? A casa dele. A casa dele. Nenhum se perdeu. Os 4 filhos, as 4 noras, e eles entraram na arca. Sabe qual foi
a vantagem de Noé é que ele cumpriu o propósito de Deus e não perdeu a sua casa. Você está entendendo isso? Nós precisamos de homens e mulheres com a perspicácia e com a decisão, com a resiliência que Noé teve, que não se deixou levar pelos problemas, que não se deixou levar pelas dificuldades, pela falta de aprovação, pelas críticas das pessoas. Quantas vezes você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou porque as pessoas te criticam? Ou porque você olha e fala assim, não está dando certo. Se eu não estou enganado, foram 40 anos o período de construção. O número 40 fala de um teste completo. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos labutando, melhor dizendo, trabalhando, e o resultado parece que não vem. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos lançar a semente e esperar. Olha, o lavrador, quando lança a semente, ele prepara a terra, ele cuida da terra, mas ele não tem o poder de fazer a semente germinar. Milagrosamente, aquela semente que é lançada na terra, ela faz o que? Ela germina. E muitas das vezes nós estamos achando que aquilo que nós fazemos, o resultado é dada a nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos dons. Não, nada disso. O resultado, querido, é Deus que dá. É Deus que gera o milagre. Ou seja, na verdade, às vezes nós não estamos vendo o resultado do nosso trabalho. Mas a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Agora presta atenção. Aquele que se converteu, ele precisa entender, ou seja, dar o próximo passo. Que é passar pelas águas, é entender, ou seja, que Deus tem bênção e tem um grande propósito para realizar na sua vida, e é preciso reafirmar essa aliança. Mas você que se converteu, se batizou, você precisa entender o seguinte: você agora é um servo do Senhor. E percebe que o texto está mostrando para nós a importância que eu e você precisamos dar àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Servir o Senhor, servir ao Senhor, não é uma opção. É a expectativa que Deus tem a nosso respeito. Se você não edifica na casa de Deus, você está vivendo fora do propósito de Deus. Deus vai te castigar por isso? Não. Agora não. Presta atenção, é um tempo de opções. Deus deseja que você sirva a Ele espontaneamente. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Verso 42 do capítulo 24. Abra aí sua Bíblia, por favor. Portanto, a volta do Senhor está próxima. E aí o que acontece? Quando Ele voltar de fato, o arrebatamento da igreja vai surpreender muitas pessoas. Porque no arrebatamento, os vencedores serão arrebatados. Mas aqueles crentes que não são vencedores, não serão arrebatados. E eles ficarão e esperarão por um processo terrível. Agora presta atenção, o texto continua. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Preste atenção, entenda isso. Se o dono da casa soubesse que dia o ladrão vinha, ele ia vigiar, não ia ter problema, ele ia se guardar naquele dia. Assim, nós também não sabemos que dia o Senhor voltará. Qual que é a expectativa? É que nós nos mantenhamos preparados. Se você estava ativo na obra do Senhor há 6 meses atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás, e o Senhor voltar hoje, aquele tempo atrás não conta para hoje. A ideia é estar preparado hoje. É estar preparado, é viver o presente. E ele continua dizendo: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Querido, presta atenção. Essa casa aqui é uma casa de alimento.
Essa casa aqui é uma casa onde as pessoas devem ser alimentadas. E alimentadas pelo quê? Pela palavra de Deus. Alimentado, o alimento espiritual. É lógico que nós ajudamos no social, ou seja, também, mas a prioridade é o alimento espiritual. Agora presta atenção, essa não é uma casa de um servo apenas. São servos e conservos. E a vontade de Deus é que, na verdade, todos os seus servos entendam o propósito, que Ele fez o seguinte: Ele nos encarregou, como servos, de fazer que essa casa seja uma casa de alimento. Ou seja, eu e você precisamos estar aptos para alimentar aqueles que estão em necessidade. E qual que é a maior necessidade das pessoas? A maior necessidade das pessoas é Jesus. A maior necessidade das pessoas não é o dinheiro, não é o alimento físico, é o alimento espiritual. E quem que deve fazer isso? Todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei. Querido, presta atenção. Ah, pastor, mas as pessoas não me valorizam. Ah, pessoa, mas eu estou cansado de dar o duro e ninguém me valorizar. Eu corro atrás das pessoas e as pessoas não fazem. Ah, eu faço isso. Querido, preocupa não. Você está fazendo é para as pessoas ou é para Deus? Você entende que, na verdade, a obra é de Deus. Nós somos os instrumentos. Aquele que recebe vai ser abençoado. Aquele que não recebe, deixa de ser abençoado. Se Noé tivesse parado, porque as pessoas não estavam dando ouvido à pregação dele, a humanidade inteira tinha se perdido. Esse é o retrato atual. Mas o texto continua. Feliz o servo, tem dois tipos de servos. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim, quando ele voltar. Assim quando? Assim como ele foi encarregado de servir na casa e edificar uma igreja. Quando o Senhor voltar e te encontrar edificando a casa de Deus, servindo na casa de Deus, você vai ser recompensado. Agora presta atenção. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Isso aqui está apontando para onde? Para o milênio, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o vencedor, ele vai reinar com Cristo. Ele vai reinar com Cristo. E os demais? O texto continua. Mas suponham que esse servo, esse mesmo servo, seja mau. Outras linguagens vão dizer, seja mau e negligente. Sabe o que é ser negligente? É saber que precisa ser feito e decide não fazer. Deliberadamente você faz o quê? O telefone toca, você olha o telefone está tocando, você vai assim, é problema. É problema. Aí o que eu faço? Não vi a chamada. Estava no silencioso. Sabe? Dei de lado. Negligência. Mas ele seja mau e diga a si mesmo: ah, meu Senhor está demorando. Vou cuidar da minha vida. Não estou ganhando nada com isso. Gente, não estou ganhando nada com isso. Não estou ganhando nada com esse negócio de igreja. Não estou ganhando nada. Você já ouviu isso? Clame por misericórdia quando você ouvir isso. Por quê? Porque quando nós pronunciamos, quando nós agimos dessa forma, é um atestado claro, sem dúvida, que a pessoa está vivendo tão somente para si. Percebe? Que ela está longe da vontade de Deus. Mas o texto continua. Meu Senhor está demorando. E aí, então ele começa a bater nos seus conservos. Bater nos conservos. O que são conservos? São pessoas que servem junto com eles. Muitas das vezes você pode achar que isso aqui é um bater fisicamente. Mas não. Você pode bater verbalmente. Você pode, ou seja, às vezes existem palavras que elas machucam muito mais do que a própria agressão física. E muitas das vezes nós temos visto pessoas machucadas, ferindo as outras, na desculpa, ou seja, uma situação, é uma reação em cadeia. Quem fere, só fere porque está ferido. E aí ele fere o outro fere o outro fere o outro. O que precisa acontecer? É preciso que haja conserto, cura. Porque se não houver cura, isso se alastra.
Isso traz um problema terrível. O Senhor daquele servo, o nosso Senhor, Ele virá em um dia em que as pessoas não sabem nem o dia e nem a hora. E o que vai acontecer? Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitas pessoas acham que isso aqui é o inferno. Não é o inferno. Sabe o que é choro e ranger de dentes? Sabe quando você percebe que você perdeu a oportunidade? Você tinha a oportunidade de fazer e não fez. E aí você fala assim, se eu tivesse feito. Se eu tivesse me empenhado um pouquinho mais. Volta e meia, trabalhava numa empresa em Divinópolis. E aí, essa empresa a gente recebia e conferia mercadorias. E aí tinha aqueles auxiliares de descarga, né? E eles iam e voltavam com aqueles pesos enormes, né? E aí sempre entre eles tinha aquele negocinho, sua mãe falou para você, estuda menina, estuda. Você não estudou, agora está batendo carga. Eles brincando entre si e tudo, mas presta atenção, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque o que os pais esperam dos filhos é que eles sejam bem-sucedidos. Mas para que eles possam ser bem-sucedidos, eles precisam pagar o preço hoje. E aí quando as coisas não acontecem, não adianta lamentar. Choro e ranger de dentes. Poderia ser diferente. Mas essa advertência é para nós hoje entendermos o seguinte: há tempo de mudança. Há tempo de arrependimento. Há tempo de olhar para as nossas atitudes e perceber o seguinte: o que Deus está fazendo. Querido, percebe o seguinte: essa é a mensagem dos nossos dias. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos nos lembrar de onde cairmos, consertarmos e fazer o quê? E servir o Senhor. Por quê? Porque Ele está às portas. Ele está às portas, não há dúvida. Olha para as situações que estão acontecendo no mundo. Olha para tudo isso que nós estamos vivendo, querido, presta atenção. Este é um tempo que eu e você precisamos estar alertas. Pastor, mas e se Jesus não voltar agora? Você precisa estar alerta, não é com medo, não é pelo medo. Às vezes é importante você perceber que existem consequências à desobediência, mas nós não servimos a Deus pelo medo, nós servimos a Deus por amor. É preciso que a gente conheça as boas novas do Evangelho, mas é necessário que a gente entenda que o caráter de Deus, que é amor, é justiça também. E que nós que somos brasileiros, nós temos o péssimo hábito de dar um jeitinho para tudo. De querer dar um jeitinho para tudo. Querido, presta atenção. Esse jeitinho para tudo não vai funcionar com o Senhor. Está estabelecido o que precisa acontecer. Agora, qual que é a sua decisão? Que a sua decisão seja a de Noé. De ouvir a Deus. De seguir a Deus. De viver a sua vida dedicada em realizar a obra dele, independente do que as pessoas acham, dizem, pensam, façam. Segunda-feira, a pastora Dejane estava ministrando a aula do Maturidade no Espírito, eu estava junto com ela, e ela leu um texto lá do apóstolo Paulo que, ou seja, aquilo ali despertou meu coração. Eu percebi, de fato, ou seja, o Espírito me levou a entender exatamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Da situação de, olha, muitas vezes eu já te falei, eu já te orientei, mas agora eu estou escrevendo para vocês de novo. E eu estou escrevendo aqui em lágrimas. Sabe por quê? Porque há uma angústia no coração, quando você percebe que as pessoas que já deveriam estar comendo um alimento mais sólido, está se contentando com leitinho, sabe? Quando deveriam estar avançando, frutificando, dando fruto, estão paralisados na sua vida, estão perdidos no meio dos seus problemas, das suas crises, e não entendem que todas essas circunstâncias é tão somente por quê? Porque não entendeu como que funciona o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ai, pastor, estou cansado desse versículo, estou cansado disso. Querido, mas é o que a palavra de Deus diz. Se Deus não for prioridade na sua vida, as outras coisas ficam para você pagar a conta.
na força do seu braço. Agora, se Deus for a prioridade da sua vida, qual que é a promessa? A promessa é que, de fato, ou seja, você será suprido em todas as coisas. Se o reino de Deus e a sua justiça for prioridade na sua vida, todas as demais coisas. E que coisas são essas? O que Jesus ensinou. Você não deve estar preocupado com vestir, comer ou beber. Opa, presta atenção. Eu quero terminar aqui. Com o que as pessoas estavam preocupadas nos dias de Noé? Eles estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. E Jesus está dizendo assim, são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Você não deve se preocupar com isso. A sua dependência está onde? Está em Deus. Eu posso testemunhar para os irmãos que, para a glória de Deus, esse tem sido um tempo de grandes provisões. Há poucos dias lá em casa a gente estava assim, se alegrando com o Senhor, celebrando com o Senhor, por quê? Porque toda a alimentação do nosso dia, daquele dia em específico, tinha sido ganhado. A gente não tinha comprado nada. A gente levantou de manhã, na hora que a gente chegou na porta de casa lá, tinha uma encomenda deixada no interfone. Não sei se na sua casa eles fazem delivery de hortaliças de manhã e assim, sem custo. Na hora que a gente saiu, estava lá, a hortaliça lá no portão. E aí a gente foi visitar alguns irmãos, vai ministrar a ceia na vida de alguns irmãos. Os irmãos falaram assim, não, pastor, separei aqui um franguinho para o senhor, leva para casa. Não pedi, não fiz nada. Mas percebe o seguinte, é Deus provendo. E assim tem sido todos os dias, em todas as áreas. É Deus que nos supre. Ah, pastor, isso é muito pequeno. Não, Deus é o Deus que cuida dos detalhes, mas Ele cuida das grandes coisas também. O que é que nós precisamos fazer? Posicionar a nossa vida no centro da vontade dEle e entender o seguinte, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Eu ouvi o testemunho de um irmão hoje pela manhã, que despertou no meu coração e me impulsionou a trazer isso para vocês, porque vale a pena confiar no Senhor. Esse irmão é um missionário nos Estados Unidos, e igrejas fechadas, tudo isso, ele passando assim, um momento assim, que a gente poderia falar assim, difícil, mas ele não, tranquilo. E aí ele estava em casa, sentado com a esposa, e conversando, tendo aquele momento em família, e a esposa, bem, precisa disso, daquilo outro, a lista, né? Já viu? Você que é casado, você que é marido, sabe como é que é, né? E aí ele olhou e falou assim, preocupa não. A esposa ficou assim, preocupa não. Deus está cuidando de nós. E não saiu do lugar. Beleza. Aí ele falou assim, tinha dinheiro? Não tinha. Mas aí ele disse que o telefone dele tocou. Um WhatsApp, uma mensagem, falou assim, pastor, olha aí o que nós estamos deixando na porta da casa do senhor. E aí quando ele foi abrir a porta lá, tinha de fato aquelas coisas que a esposa havia dito, estava aquilo e tantas outras coisas que ela não tinha dito, estava lá. Por quê? Porque é Deus que cuida da gente. E aí eu olho para você e eu falo o seguinte, querido, você precisa começar a experimentar as provisões de Deus. Na verdade, quero corrigir aqui. Você não precisa tão somente começar a experimentar, mas se você voltar os seus olhos para a sua história de vida hoje, você vai perceber que Deus está te abençoando. Olha para o lugar que você mora, olha para as coisas que você tem, para de olhar só para aquilo que te falta, começa a olhar para aquilo que você já tem, e começa a ser grato por aquilo que Deus já está fazendo. Sabe por quê? Porque a obra que Ele começou, Ele vai concluir em Cristo Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu sei que muitas das vezes nós somos confrontados nas nossas falhas. E ninguém gosta de ser confrontado nas nossas falhas. E talvez a mensagem que você recebeu nessa noite, talvez você assim, pastor, foi dura demais. Querido, mas é com amor que Deus disciplina os filhos a que Ele ama. Entenda o seguinte,
Deus quer mudar a realidade da sua vida. Deus quer te posicionar em coisas maiores. Mas chegou o tempo de abandonar aquilo que não provém de Deus. Abandonar as práticas, o seu mau procedimento e voltar a sua atenção para aquilo que Deus está fazendo. Se os dias que nós estamos vivendo são semelhantes aos dias de Noé, é porque nos dias atuais nós estamos precisando de pessoas decididas, firmes, perseverantes como Noé. E eu creio que o Espírito Santo é capaz de mover na sua vida e completar essa obra na sua vida, para que você possa servir o Senhor com alegria. Que você possa andar, muitas das vezes olha, chorando mesmo. Porque aquele que lança semente com lágrimas, certamente ele retornará, trazendo consigo os seus molhos, o resultado do seu trabalho. Seu trabalho para o Senhor não é vão. Avance naquilo que Deus está te chamando, naquilo que Ele te chamou, e sirva ao Senhor, porque é isso que Ele espera de nós.